Boa noite, fraternidade. Boa noite, amigos. Feliz por estarmos juntos nessa noite para refletirmos sobre um tema super interessante, pessoal. A pedido da casa, hoje vamos juntos aqui pelas ondas da internet, surfando no www, que nos permite ter acesso a tantos conhecimentos, né? A tantas informações que podem ser úteis, a depender das nossas buscas, né? Do interesse do nosso coração. Nosso tema de hoje, aqui no nosso canal de Fraternidade, tá aqui, ó. Nosso Livro dos Espíritos, capítulo 10, da segunda parte, pessoal. Chama-se Das Ocupações e Missões dos Espíritos. Capítulo super interessante, porque nos elucida algo que foi uma tese que não se sustentou ao longo dos séculos e fez, no passado, muitas pessoas debandarem das religiões ditas tradicionais. Até que vem a religião dos espíritos, né? Coordenada pelo Espírito de Verdade, que é Jesus, e condensada essa doutrina, esse corpo de doutrina que os espíritos nos trazem com as mãos habilidosas do nosso codificador Allan Kardec, a gente passa a ter as respostas magníficas, né? Que, enfim, fazem sentido para a nossa razão, vis-à-vis o nosso senso crítico, e aí nos sustentam, porque, como diz o nosso codificador, nosso querido Allan Kardec também, a fé verdadeira mesmo é aquela que faceia a razão em todas as épocas da humanidade. Então, se a gente não consegue facear a razão, se a gente não consegue sustentar as nossas bases de esperança e fé num chão racional, ela não se sustenta, torna-se fanatismo, Emmanuel nos ensina, né? Então, consultando aqui o nosso Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação kardeciana e que dá origem, em suas partes, a todos os outros que compõem o Pentateuco kardeciano, da codificação de Kardec, nós encontramos, então, a resposta para uma pergunta que a humanidade sempre se fez e que não se sustentava, como eu falei, né? Da ocupação dos espíritos. Porque na visão teológica das igrejas tradicionais, o céu seria um lugar beatífico, né? Um polo de beatitude, e isso não se sustenta. Porque você, aqui na vida material, não consegue ficar sem ter um sentido. Não é somente viver, é porque viver, né? Então a gente busca o sentido da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos quefazeres. Por que seria diferente quando estivéssemos fora da matéria, né? Quem que ia suportar uma vida beatífica? Você ficaria parado olhando para Deus, por exemplo, né? Isso não sustenta. Então, o céu do passado, das religiões onde já estagiamos em encarnações passadas, então não é uma crítica a elas, apenas é uma análise de que o céu dessa forma não se sustenta, e portanto as religiões perderam, né, aqueles que optaram pelos caminhos da racionalidade, o que com o Espiritismo compreendemos que é um encontro, né? Como os Espíritos ensinam, não haverá ciência sem os conceitos da espiritualidade, porque a ciência em algum momento alcança aquilo que não é tangível, né? Da mesma forma, não é possível ver a religião sem uma base científica que sustente os seres racionais que somos, porque nós somos seres racionais, né? Deus não nos daria racionalidade se não fosse para usar. Lembrei-me agora de uma frase bonita do Chico, que ele falava assim para Dona Marlene Nobre, fundadora da Associação Médico Espírita Brasileira, que ele dizia assim para ela, e ela dizia isso sempre nos seminários quando ela era encarnada: vivo sempre seremos, né? Mas quando ela era encarnada, ela dizia assim, que o Chico dizia que a religião, a fé, abre a picada, né? Abre o caminho, e a ciência vem atrás pavimentando as estradas. É assim mesmo. Assim a gente encontra o equilíbrio entre fé e razão. Coisa linda. Então, no nosso capítulo aqui de hoje, que trata, é o capítulo 10 da segunda parte, que trata da ocupação e da missão dos espíritos, é quando compreendemos, pela fala da pleia de espíritos que responde a Kardec, que os espíritos se ocupam de muitas coisas, muito mais do que a gente aqui na matéria, né? Porque eles não conhecem a fadiga dos órgãos materiais. Então, e assim, quanto mais evoluído, né? Não conhece
necessidade de repouso da indumentária física, pois eles estão fora da matéria densa. Então trabalham muito mais, porque o trabalho, como diz Jesus, é a direção de todos nós. Quando o mestre nos ensina, né? O Pai trabalha e eu trabalho também. Então nós, fora da matéria como espíritos, buscamos o trabalho. Que tipo de trabalho, Patrícia? Aí é o seguinte, pessoal, os espíritos nos ensinam que todos os trabalhos são válidos, né? E importantes. E dependem do seu nível de qualificação. No caso, fora da matéria, da qualificação espiritual para a tarefa. Porque os espíritos ensinam que há espíritos que coordenam, né? Uma imensidão. Como Jesus, por exemplo, é o governador do nosso planeta, entenderam? Mas há espíritos que coordenam ali, ajudam ali na sustentação de uma pessoa, ou de uma pequena tarefa, ou de um fenômeno natural. Entendeu? O fenômeno da natureza na Terra. Depende da qualificação moral do espírito. Mas todos somos convidados ao trabalho sempre. E aí, gente, é dos dois lados da vida. Então, quando fora da matéria, estaremos ocupados com o quê? Aí depende de você. Você mesmo conseguirá responder. Quando ele disser assim, o que você gosta de fazer aqui na matéria? O que te atrai? Você gosta de trabalhar em quê? Você gosta de ocupar o seu tempo com o quê? Você sente valor quando você faz um trabalho em que seara? É nisso aí exatamente que você estará quando você estiver fora da matéria. Porque a gente não muda. Quando a gente deixa o escafandro físico, a gente continua sendo o que a gente é. Vejam o mentor da nossa casa, que coisa linda. Humberto de Campos foi um grande jornalista em nosso país. Especialmente nos veículos de comunicação do Sudeste e do Norte, ele era muito conhecido, né? Não era espírita, bastante conhecido como profissional do jornalismo. O que aconteceu quando ele transpôs os postos da chamada morte? Quando ele descobriu a vida, que se espraia lindamente, e se Deus quiser, cada vez mais abundante pra gente. Ele quis noticiar tudo aquilo. Por quê? Porque se tornou então repórter da espiritualidade. Ele virou? Não, ele já era. Então, fora do conceito humano das profissões, que é muito limitado, a aptidão, o talento pertence ao espírito, se é adredemente preparado. Então, o Humberto Campos, que estamos usando como exemplo agora, por exemplo, ele tinha essa verve de traduzir em textos, em palavras, né, de maneira comunicacional, as realidades que ele presenciava. Quando ele se encarnou, ficou igual. Ele é conhecido como repórter da espiritualidade, que traz para o Chico Xavier várias notícias, né, matérias incríveis, para nos dar notícia, pelo olhar jornalístico, da pátria dos espíritos. É assim mesmo. Então os jornalistas, os espíritos se ocupam, pessoal, daquilo que está na seara de entendimento, de talento, de capacidade dele, da moralidade dele, na esfera de interesses. Os espíritos se ocupam do trabalho. Né, Kardec, gente, Kardec vai na minúcia. É encantador ler Kardec, né? Para quem tá chegando no espiritismo agora, que eu recomendo? Começa do comecinho, começa de Kardec. Por onde eu começo? Quero entender espiritismo. Por onde eu vou? Começa do princípio. Começa do Livro dos Espíritos. Começa com o Pentateuco Kardeciano. Depois de Kardec, você abre para as obras complementares. Entenderam? Subsidiárias e complementares. Mas começa de Kardec. Kardec vai na minúcia. Às vezes a gente para, né? Estudiosos que queremos ser. E precisa. Será que Kardec perguntou isso? A gente vai nas obras que Kardec perguntou. É incrível. Incrível como ele foi o grande trabalhador de Jesus, né? Um missionário, como é a segunda parte do nosso capítulo. Mas aí que tem uma hora que Kardec pergunta para os espíritos, e se tiver um espírito que não quer trabalhar? E aí os espíritos respondem, que isso também acontece aqui na Terra, né? Não tem os ociosos, não tem aqueles que não querem fazer simplesmente porque não querem, né? Não podemos mais ver os espíritos estar nesse lugar, daqueles que são os ociosos, que perdem o maior valor da Terra, que é o tempo. Viu? Emmanuel nos fala, Emmanuel, o mentor de Chico, que a gente pode esperar na Terra, nós, cujas luzes e bênçãos do Evangelho já iluminam os sentimentos e o coração, nós podemos sim esperar na Terra qualquer tipo de paralisia, né? Tudo aqui na Terra é entendido, é compreensível, num orbe expiatório cheio de lutas, de desafios. Então, aqui na Terra você pode passar por uma limitação que lhe leve à paralisia física, não é? Paralisia de algum órgão do corpo, como fosse uma paralisia cerebral, pode acontecer. Pode acontecer fenômenos de paralisação parcial, como fenômeno de letargia no corpo, de catalepsia, pode. E na esfera, fora do corpo, fora do ser, pode acontecer paralisia das emoções, né? Dos sentimentos, quando a pessoa se vê só. Quando a gente vê que a solidão é pausa para reajuste afetivo, mas pode ter momentos de paralisia dos
dos intercâmbios afetivos, quando a pessoa se vê muito sozinha. Pode ser paralisia da parte da prosperidade dela, quando ela acha que não tá conseguindo prosperar, não tá conseguindo avançar, né? Tudo isso pode acontecer aqui na Terra. E Emmanuel fala que o que não pode acontecer para nós, que já temos como bússola, abraçamos como bússola o Evangelho Redentor de Nosso Senhor, é não esperarmos mais ser, jamais seremos, agora não mais, já estivemos nesse lugar antes, mas não mais ser paralítico da vontade. São aqueles que nada fazem, para nada contribuem, não contribuem com nada no mundo, nem para si mesmos contribuem. Então, Kardec pergunta aos espíritos, e aquele, né, que não quer fazer? Tem esse. Gente, os espíritos sempre respeitam o nosso livre-arbítrio, tá? O arbítrio livre não é retirado de nós. Apenas quando a gente começa a fazer muita coisa errada, muitas escolhas erradas, ele vai sendo cada vez mais limitado em nós, mas nunca retirado, tá bom? A gente vai cada vez mais tendo menor possibilidade de escolher, de decidir, mas não se retira do espírito o caminhar dele, né? Mutatis mutandis, assim, pra vocês entenderem, seria como, a gente não pode dar total liberdade para uma criança, né? Ao contrário, liberdade limitadíssima para a infância, né? Pra ela poder ir aprendendo, descobrindo sobre o olhar atento de alguém. Não pode, aí não, peraí. É a mesma coisa, entenderam? O espírito tá errando muito, fazendo muitas escolhas infelizes, se prejudicando os outros, principalmente a si mesmo, porque não é impossível, gente, ferir o outro sem se ferir. Entenderam? Prejudicar o outro sem se prejudicar. Tudo na vida é regido por causa e efeito. Então, assim, quando o espírito começa a errar muito, o arbítrio dele vai sendo reduzido ao limite, mas permanece existindo, porque o caminhar dele é um caminhar de escolhas livre. Então, aí Kardec pergunta, e o espírito não quer fazer? Aí os espíritos respondem, e ele voltará a fazer. Porque o não fazer leva o espírito em algum momento à angústia, à tristeza. Na própria vida não acontece? Os espíritos perguntam. Aqueles que não querem fazer, que tem tudo à volta para fazer, para estudar, para trabalhar, para contribuir, para construir, e parece que se acrisolam em si mesmos, né? São os paralíticos da vontade, da Emmanuel. Mas esse também vai despertar. Porque a destinação nossa, pessoal, a gente fala muito na casa espírita que não tem destinação fixa, né? Não tem mesmo, porque o espírito faz suas escolhas. Mas há um predeterminismo, que é a felicidade relativa que nos cabe, dentro da perfeição que nos cabe, relativa como criaturas que somos, entenderam? E o nosso caminhar de felicidade é um caminhar de construção, pessoal. É um construto nosso, né? O destino é construído pela própria alma. Então, nessa destinação que nos compete, que é de sermos felizes, porque Deus nos cria para isso, para a luz, né? Como diz Paulo de Tarso, porque sois filhos da luz, andai na luz. Então, o desviar, o paralisar, é um desserviço. O ficar parado e não fazer, e não usar, o não bem, aprendemos com os espíritos, é um mal quando se tem algo para fazer. Entenderam? Quando tudo concorre para que a gente possa fazer o bem e a gente não faz, a paralisia da vontade é um mal que conta contra o próprio espírito. Então, o espírito desperta no caminhar dele em algum momento, o encarnado, e com mais clareza o desencarnado, para a necessidade de voltar para as esferas do serviço. Não é possível, aprendemos com os espíritos, o crescer, o evoluir, avançar sem trabalho. Então abençoemos, viu? Fraternidade. Aprendemos aqui com os espíritos, no nosso livro dos espíritos. Abençoamos as oportunidades de trabalho que se renovam constantes para nós. E mercê de Deus tenhamos os olhos de ver, todos os dias, as searas múltiplas de trabalho que se abrem para nós. No miudinho mesmo, os espíritos falam aqui. Há trabalhos que são pequenos, não importa, é o seu trabalho. E daí eles levam dessa lição para a gente compreender o que é a missão, né? Que a lição é ocupação e missão dos espíritos. A missão é o porquê, né? O porquê você trilhará o caminho, encarnado ou desencarnado. E aí os espíritos ensinam que há missões na esfera espiritual e há missões para os quais a alma encarna. Entenderam? A missão dos dois lados da vida, que a vida é uma só. Ora se espraia na esfera intangível, que é a esfera espiritual, que no nosso nível também é material, um tipo de semimaterial, complexo, né? Vamos estudar o EJA para entender isso melhor. Então, a vida é uma só, que se espraia na sua face espiritual, ora se espraia na sua face aqui material densa, que é encarnatória na Terra, para nós, entenderam? Então, dos dois lados da vida há missões. Espíritos abraçam missões. E aí, quando a gente pensar em missão, os espíritos falam aquilo que lateja dentro da gente. Qual é a minha missão, Patrícia? Pare e sinta-se. Você vai descobrir para onde a vida te leva, o que faz seu coração bater, o que é importante para você, aquilo que a sua alma sabe que você tem que fazer, que é importante que você faça, tá bom? Porque às vezes a gente pensa numa missão grande, e aí os espíritos ensinam para Kardec que a paternidade, a maternidade são grandes missões.
porque muito difíceis. E eles falam, e às vezes vem filhos difíceis para os nossos braços. Vem, gente, vem! Até homem atrasado. Então, assim, viram anjos para os nossos braços, que Deus queira, né? Mas às vezes são almas a quem devemos muito, ou que nos devem. E essas almas vêm para o nosso braço, Kardec fala, o mérito do trabalho é proporcional ao desafio da educação, da reeducação, da dedicação a esse espírito para colocá-lo no caminho bom, do bem. Então, assim, a missão muitas vezes não será subir o Monte Fuji. Certamente estará sempre lá em casa, né? Para a gente subir o Monte Fuji é necessário dar o primeiro passo. É por isso que a gente aprende também no Evangelho e a gente vai compreendendo, né? A gente vai crescendo em aprendizado, vai crescendo em religiosidade, vamos meditando e um dia a gente fala, Jesus, eu entendi. Que lindo! Precisaram muitas vidas, né? Muitas reflexões em muitas encarnações para a gente conseguir compreender todas as lições de Jesus em latitude e profundidade. A gente começa a compreender a passagem do Evangelho que diz que aquele que mais tem, mais se lhes dará. E eu sempre pensava, ignorante das coisas do Espírito, como seria isso? Até compreender que aquele que abraça a tarefa, aquele que mais tem, aquele que abraça e que faz a sua tarefa de maneira valorosa, entrega com responsabilidade, com ética, com esforço, a esse mais tarefas serão dadas, porque ele não é fiel. Então é justo, é da lei. E aquele outro que recebeu a pequena tarefa que abandonou, que desertou do posto, esse os Espíritos ensinam, vai sentindo ele mesmo a dor da sua escolha infeliz. E vão ser confiados em tarefas grandiosas, gente? Não. Aí os Espíritos falam aqui também, Deus não confiaria um grande plano não fosse a um general. Ele usa essa expressão mundana, assim, general, pra gente compreender o muito foi dado, a mais ainda se dará de Jesus. Entenderam? Então, para a gente subir o Monte Fuji, é necessário dar conta do miudinho, das pequenas tarefas. Então, antes de a gente esperar uma grande missão, honremos as pequenas, que nos são confiadas todos os dias. Lembrando, gente, que não somente orar, mas também laborar, tá bom? Porque aqui na Terra a gente até fala que nós somos eternos pedintes, né? A gente pede muito. Pode pedir, gente? Pode. Mas não deixe de fazer, tá bom? Faça para você merecer também um olhar compassivo da espiritualidade. O olhar amoroso existe sempre, mas é necessário que a gente dê o nosso contributo pra gente merecer voltar todo dia e falar assim, eu também tenho aquele sonho, ou aquela vontade. Entenderam? Mas é preciso que o nosso pedido nos encontre em serviço para valer a pena. Basta só a gente lembrar lá do nosso lado, aquele momento em que André Luiz vê a moça, a senhorinha que queria visitar a Terra, ainda não tinha permissão para visitar os parentes desencarnados. Por quê? Porque a visão da situação dos desencarnados poderia desequilibrá-la ou aos desencarnados, não sabemos muito bem, mas isso pode acontecer. Então ela não tinha permissão ainda, mas ela queria muito. Então, em algumas situações, os espíritos podem dar um jeito de, mesmo acompanhando, ver. Aí o mentor foi olhar, o ministro de um dos ministérios do nosso lar foi olhar a ficha dela, para ver se ele poderia deslocar uma equipe, se ela merecia o deslocamento de uma equipe inteira para ajudá-la, né? E ele olha, ela não tinha horas. Anos na colônia, ela não tinha horas de trabalho, que se contasse minimamente. E ele pergunta para ela, não tá na hora de trabalhar primeiro? É que ela estava fora do amor de Deus, gente? Não. Todos somos olhados, ela estava acolhida numa colônia maravilhosa. Mas só que para além daquele acolhimento todo, para pedir mais ainda, era necessário oferecer alguma coisa. Todos nós, gente, recebemos muito da misericórdia de Deus todos os dias. Encarnados e desencarnados. E falando só para os espíritos encarnados, recebemos muito. Muito. O que é que recebemos? Conhecimento. Façamos valer a pena. Vamos responder a tanta misericórdia que tem sido derramada nessa encarnação para nós, na forma de conhecimento, pessoal. Porque o conhecimento é libertador. O conhecimento espírita nos liberta da ganga das encarnações compulsórias, onde temos estado presos por tantas vidas. O conhecimento espírita pode ser libertador pra gente. Só o saber não basta, mas saber e fazer. Mas é uma bênção sabermos, quando a maioria da humanidade não sabe o que sabemos. Por isso, porque temos recebido tanto, é hora de fazer também. Então não esquecer do trabalho cotidiano. O trabalho é um convite feito diuturnamente para o espírito, onde ele esteja, na esfera desencarnada ou encarnada. Servir é uma bênção. E a missão que nos compete fazer aqui na Terra, os espíritos falam que o nosso coração nos convida a estar nesse lugar. Então perscrute o seu coração, sem ferir ninguém, sem magoar ninguém, sem desertar das pequenas tarefas, onde o seu coração lhe convida a estar. Essa é a missão. Honre todos os postos de serviço que a vida lhe der, lhe matricular, mas não deserte das tarefas, por mais difíceis elas estejam.
tá bom? Ao darmos conta das pequenas tarefas é que estaremos aptos, qualificados para tarefas maiores, para também um pedido maior, tá bom? Porque não basta ficarmos pedindo, a gente pede muito. Pode pedir? Pode. Quando a gente ora, a gente pode pedir, pode louvar a Deus, que é nosso Pai, não esquece de agradecer. Mas porque pedimos muito, precisamos também colocar o nosso tijolinho na construção de um mundo melhor, na construção de um orbe mais fraterno, na melhoria da vida do outro. A gente pode fazer algo, nem que seja com a nossa presença, que é fundamental, tá? Mas especialmente com o nosso amor na direção do outro. Lembrar da estrelinha, né? Lembra da história da estrelinha do mar? Ela é muito contada, mas é sempre oportuna pra gente lembrar, né? Vamos recordar o valor do trabalho, como os Espíritos ensinam naquele livro dos Espíritos. O homem andava de manhã na praia. À noite havia tido a vazante, o mar havia enchido, né? E aí quando o mar recua de manhã na jusante, ficam vários crustáceos na praia. E aí o homem bom compreendeu o valor do serviço. Qual era a missão dele, gente, naquele momento? Era ajudar aqueles pequeninos seres aquáticos a voltarem para o mar. Porque se eles ficassem ali, morreriam, né? Que o sol já ia subir, o mar recolheu. Então ele começa a fazer. Começa a pegar um crustáceo, a história fala de estrelinha do mar, né? E devolve para o mar. Outro, devolve para o mar. Né? Só que havia milhares na praia. Mas ele não se cansa. Como diz Madre Teresa de Calcutá, ela tinha consciência de que o trabalho que ela fazia e fez muito, né, era um grão de areia. Mas ela sabia que o mar, que a praia ficaria diferente se não tivesse aquele grão. Então, não desista de fazer o que você pode fazer, o que você está sendo chamado a fazer, porque parece-lhe pequeno. A praia é diferente sem o seu grãozinho de areia, tá? E o bem não se cansa. Chico Xavier dizia que o bem é incansável. Então ele pegava uma estrelinha e jogava. É nesse sentido que os espíritos falam aqui, que quanto mais a gente evolui, mais a gente trabalha na pata dos espíritos como espíritos. Porque a gente não consegue mais a fadiga. Aqui a gente é tão atrasado que a gente faz um pouquinho e cansa, né? Na medida que a gente vai evoluindo, não encontra esse tipo de fadiga mais. Então Chico, uma alma evoluidíssima, né? Trabalhador de Jesus, dizia que o bem é incansável. Então, o homem vai na historinha, pega uma estrelinha e joga, pessoal. Pega outra e joga. Mais uma e joga. Aí vem uma pessoa caminhando. Quando a pessoa vê aquele monte de crustáceo na praia e aquele homem pegando uma estrelinha e devolvendo, ele não entende, né? Muitas vezes vai acontecer isso conosco também, sabe, fraternidade? Estaremos ali no nosso miudinho, na missão onde a Providência Divina nos convidou a estar, tá? No posto de trabalho onde a Providência Divina nos matriculou, onde Bezerra fala pra gente ficar e não desertar. Bezerra diz assim, já a gente volta na história. Fica no posto de serviço onde a Providência Divina ele matriculou. Porque é aí mesmo, onde nós, os que trabalhamos na terra em nome de Jesus, vamos te encontrar para te socorrer. Então permanecer digno na tarefa, vai também ser digno do socorro. Porque o socorro vem. Porque ninguém tá sozinho, tá bom? Permaneça, mesmo que lhe pareça difícil ou de diminuta importância, honre o posto de serviço, tá? E aí, nas duas esferas, espíritos ou encarnados, honremos sempre o locus de trabalho onde estivermos, tá bom? O homem tava honrando, né? Pegava a estrelinha, jogava de volta. Estrelinha, devolvia. Aí vem o outro lá, olha pra aquilo e fala, o que você tá fazendo? Tem milhões de crustáceos na praia. O que você tá fazendo não faz o menor sentido. E aí o homem sorri, pega a estrelinha, olha pra ele. O outro que vê aquilo que fala que não fazia sentido, o que ele estava fazendo, porque eram muitas e ele devolvia uma por uma, olha pra ele pega a estrelinha e fala, pra essa aqui, ó, tá fazendo sentido, tá fazendo a diferença. E joga no mar, é assim mesmo, tá, gente? O nosso trabalho muitas vezes não impactará muitos, mas é necessário que a gente faça, porque se a gente faz diferença em uma vida, se a gente faz diferença na nossa própria caminhada, como aprendizes do bem que somos, já valeu a pena. É assim mesmo, tá bom? Perseveremos no bem, façamos o bem diuturnamente. Pessoal, olha o convite de Emmanuel para Chico Xavier. Emmanuel, Espírito, convidando Franciscano Xavier para o trabalho. Olha que lindo, uma missão. 2 espíritos em esferas diferentes da vida, um na esfera tangível, outro na esfera espiritual, encontrando-se para o serviço. Isso acontece o tempo todo, tá? Os espíritos falam aqui também no livro dos Espíritos
que muitos dos nossos trabalhos vêm por afinidade. O espírito quer um livro, encontra alguém que tem afinidade com o texto, propõe a ele, a pessoa quer fazer, ele começa ali a construir junto com ele. É um trabalho de dois espíritos, cada um numa esfera da vida. Que lindo, né? Mas vejam, no convite de Emmanuel para Chico, para que eles cumprissem uma missão grandiosa, né? A missão de trazer 500 obras que seriam sustentação do espiritismo na Terra. Que missão mundial é essa, né? Ainda assim, ele apresenta para o Chico no plano de trabalho, é um plano de trabalho, ou seja, a missão que a gente pode entender. A missão é um plano de trabalho valoroso, grandioso. Por isso que os espíritos destacam aqui também a missão da paternidade e da maternidade, né? É uma missão grandiosa. Não delegue nunca mais a educação dos seus filhos para outrem, tá bom? Antigamente as pessoas falavam assim, que ia colocar a criança na escola para ela ficar educada. Educação é aqui, falava propaganda de escola. Não, isso daí é instrução. Quem educa a criança? Aqueles que receberem do espaço a obrigação de cuidar daquela criança por um tempo, porque nossos espíritos não nos pertencem, vem a nós por empréstimo. Mas os espíritos falam aqui no livro dos espíritos também: responderemos pelo projeto educacional que tivermos aplicado na vida deles. Então, a pauta de trabalho, as missões na Terra que sejam grandiosas, que transformam e fazem a humanidade avançar, como os espíritos fazem aqui, ou ajudam o ser humano a avançar, no caso da maternidade, da paternidade, pequenas ou grandes missões, não importa, pessoal, são planos de trabalho. Não esqueçam disso, não vamos arredar o pé do trabalho, né? Emmanuel convidando o Chico para aquela pauta de trabalho juntos ali, em que ele fala que tinha 3 regras. E as regras de Emmanuel para o Chico, pessoal, vai para nós todos, tá bom? O Chico, então, pergunta a Emmanuel. Chico convida ele, se ele queria trabalhar para Jesus, entendeu o que lhe acontecia, ele não queria mais do que tudo, pois era médium desde que se entendia com gente, né? E o coração dele sempre fora bom, boníssimo. Emmanuel fala, para executarmos então, o nosso plano de trabalho, ou seja, a missão deles, né? Cada um no seu plano da vida, tem 3 regras, Chico. A primeira, disciplina. Ora, o Chico sempre foi disciplinado, né? Uma criança que trabalhava, estudava, obedecia aos pais, obedecia à autoridade religiosa da cidade, obedecia aos preceitos, né? Sempre foi muito, muito disciplinado. Então ele pergunta a Emmanuel qual seria então a segunda regra, porque Emmanuel falava que havia 3 regras. E Emmanuel diz para ele, disciplina. Aí ele começa a compreender que era muito mais do que ele estava imaginando, né? E a terceira regra é disciplina. Fecham os dois ali um acordo de trabalho para uma vida inteira. Um mediunato que traz para a Terra obras magníficas que transformam vidas. Uma missão vivida sustentada por 2 almas, uma no plano encarnado e outra no plano desencarnado, né? Emmanuel e Chico, 2 almas que trouxeram uma renovação para a face da Terra a partir da renovação que já houvera vindo com a codificação kardeciana. Mas a missão dos dois se materializa a partir de planos de trabalho, né? Obras e obras e obras. Trabalho diuturno, incessante. Assim mesmo, tá? Qualquer que seja o seu trabalho, qualquer que seja a missão que o seu coração adivinhe, onde quer que você esteja cumprindo a sua missão, disciplina, disciplina e disciplina. Queria encerrar, pessoal, nossas reflexões acerca desse capítulo maravilhoso do Livro dos Espíritos. Recomendo que todos leiam depois, tá? A gente não vai ler aqui não, porque não dá tempo. Mas é fantástico. Capítulo 10, segunda parte do nosso Livro dos Espíritos. Tá bom? Depois vocês leem das ocupações dos espíritos, das ocupações e missões dos espíritos. Vocês leiam. Queria encerrar lembrando-nos, Thomas Edison. Essa alma linda, missionário, né? Os espíritos perguntam como é que é o missionário e os espíritos... Kardec pergunta como é que é o missionário e os espíritos respondem que ele pressente dentro do coração dele uma missão. Não foi assim? Com Thomas Edison, desde jovem ele buscava a luz elétrica, algo que iluminasse de maneira definitiva, para além da iluminação de velas que tinha desde a infância dele. Inclusive na biografia dele consta que a mãe dele foi operada à luz de velas, né? E que ele viu aquilo e ele sonhava com algo diferente. Os espíritos falaram para Kardec que o missionário ele pressente algo que fará a humanidade avançar, né? Thomas Edison, que fez todos os estudos preliminares para a descoberta da luz elétrica até chegar no bulbo que acende, né? E por isso ele é considerado o mentor da luz elétrica. Na Pátria dos Espíritos, um dia entrevistado. Foi o nosso Humberto Campos mesmo, nosso mentor de nossa casa, essa alma querida. E aí, psicografia do Chico. Humberto Campos, ao final da conversa, pergunta a ele se ele reencarnasse, porque ele está na época da entrevista, né, primeira metade do século passado, numa cidade, ele desencarnado vivia, não sei se ainda vive,
numa colônia em cima dos Estados Unidos da América. E daí, o repórter da espiritualidade pergunta pra ele se ele reencarnasse o que ele queria trazer de invento agora pra Terra. E ele fala, o invento que eu queria trazer pra Terra agora eu não posso levar. E aí Humberto Campos pergunta pra ele, não pode? O que é que seria? Ele fala, o invento que eu queria levar agora seria uma luz que se acendesse no coração da criatura humana e que nunca mais se apagasse. Seja o valor do serviço corretamente cumprido, retamente cumprido, honestamente cumprido, a luz que vai acender no nosso coração todos os dias. Que possamos, na eternidade, repetir Teresa d'Ávila quando dizia para Jesus em suas orações, Senhor, enche meu coração de amor e minhas mãos de trabalho. Que esse seja o objetivo maior da nossa vida, falando só para os encarnados, o trabalho, o servir. E aí encontraremos a nossa missão no serviço. O serviço constante. Ao honrarmos os pequeninos trabalhos todos os dias, descobriremos a missão que Jesus nos reserva amanhã. Hoje façamos o que é possível, como diz Francisco de Assis, e amanhã estaremos fazendo o que antes nos parecia impossível. Que essa seja a nossa missão, todos os dias, perseverarmos no bem, no trabalho e no bem, até que a gente acenda um dia essa lâmpada que Thomas Edison previu no nosso coração. A lâmpada que nunca vai se apagar. E que no dia que ela acender no meu coração, no seu, da humanidade inteira, nesse dia lindo, teremos tornado o mundo regenerado. Até lá, trabalhemos, confiemos, sigamos no bem. Obrigada, pessoal.